Fala fera, continuando aqui o nosso estudo da geometria analítica, ainda sobre estudo no ponto, nós vamos falar sobre baricentro de um triângulo, certo? Então aqui nós temos um triângulo ABC e nós temos aqui marcados os pontos M, N e P. O que seriam esses pontos? Seriam pontos médios. O M é ponto médio de BC, o N é ponto médio de AC e o P é ponto médio de AB. E nós já sabemos o que acontece com o ponto médio, né? Ele divide o lado em dois pedaços iguais. Mas o que seria, então, o baricentro? A gente vai lembrar disso lá da geometria plana. O baricentro nada mais é do que o ponto de encontro das medianas, certo? Então, vamos anotar isso, ó. Isso é o ponto de encontro das medianas, certo? Aí vem agora o seguinte, professor, e o que seria uma mediana? A mediana nada mais é do que um segmento que divide um lado ao meio, né? Então, por exemplo, AM é uma mediana, porque partindo do vértice A, eu divido o lado BC em duas partes iguais. Então, ó, o segmento BM é o mesmo segmento MC. Então, foi dividido em duas partes. Então, esse segmento é uma mediana. BN é outra mediana, porque divide o lado AC em duas partezinhas iguais. Esse pedaço é igual a esse pedaço. E CP também é uma mediana, porque divide AB em duas partes iguais. Então, esse pedaço é exatamente igual a esse pedaço. Tranquilo? Então, o baricentro nada mais é do que o ponto de encontro dessas medianas. Então, esses três segmentos se encontram aqui num ponto, e esse ponto a gente chamou aqui, por exemplo, que é o mais comum, o que a maioria dos autores chamam, de ponto G. Como isso está dentro de um plano cartesiano, o que nós conhecemos? Nós sabemos que esse ponto ele tem coordenadas. Como é que você calcula? Você vai fazer a média aritmética dos vértices do triângulo. Então, você vai pegar, por exemplo, como é que você calcula o x do ponto G? Você vai pegar o x do ponto A, somar com o x do ponto B, somar com o x do ponto C e dividir por 3. É uma média aritmética. Ou seja, você pega três valores, soma e divide por 3. A mesma coisa para o y do vértice. Você vai pegar as três, né, os três y, o y do A, o y do B e o y do C, somar e dividir por 3. Vai fazer uma média aritmética. Tranquilo? Então, de forma muito simples, o baricentro é o ponto de encontro das medianas. Para você calcular o baricentro, basta você pegar e somar as coordenadas do vértice e dividir por 3. Soma os 3x, divide por 3, soma os 3y e divide por 3. Tranquilo? Então, fica comigo mais um pouco, que eu vou te mostrar agora como a gente fez no ponto médio, a curiosidade, por que isso acontece, né? Se você está curioso para saber, mas por que eu divido por 3? Vamos fazer aqui uma brincadeirinha para mostrar como é que faz, né? Vamos brincar aqui com essa questão. Então, vamos lá. Vê só. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos pegar aquela mesma ideia, né? De que nós fizemos no ponto médio. De que forma? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou projetar aqui o ponto A, certo? Então, aqui eu tenho o x do ponto A, beleza? Vou trazer para cá o ponto G, então vou ter aqui, ó, o x do ponto G, tranquilo? E vou trazer para cá, deixa eu ver, o x do ponto C. Tranquilo? O x do ponto C. Acontece uma coisa muito interessante no baricentro que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, ó, vê só. O que acontece no triângulo aqui? Todo baricentro ele divide a mediana em um segmento proporcional, ou seja, esse pedaço é proporcional a esse de que forma? Esse pedaço é sempre o dobro desse. Tranquilo? Então, é na proporção de 2 para 1. Então, se aqui, por exemplo, é x, aqui seria 2x. Então, se de G até N é x, de B até G é 2x. A mesma coisa para cá, tá? Também
para cá também é a mesma coisa, tá certo? Bom, agora vamos fazer aqui o seguinte, ó.